Bom dia, bom dia, bom dia. O Thiago Candonga aí já mandou pra galera. Bom dia, Thiagão. Maurício na área. Leandro Brack. Ericão. Trilha das antigas. Essa daqui é demais. Ó, o André Vitor na área. Só pra deixar um abração. Saudade, mano. Eric Andrievski, Eric Leonardo, mamãe na área também. É, mamãe, bom dia. Mamãe motorizada agora, né? Ó, a Bia na área também. Vamos entrando, já começamos, hein? Ó, clica aqui no aviãozinho, manda pra galera. Começamos em uns 30 segundinhos, hein? Dia 10, dia 10. Vamos nessa. Quem tá com um cafezinho hoje já, hein? Pra acordar daquele jeito. É, não é mais café, virou shot agora. Vamos lá, 10 segundinhos, começamos, hein? Ó, a Laura na área, Arthur César, um dos maiores artistas com certeza do Brasil. Carol, Daniel. Isso aí. Vamos nessa, acho que deu, né? Acho que deu. Hoje é o nosso 10º dia do desafio. Se eu não me engano, hoje é dia 11 do mês. É hoje, você sabe, John, se hoje é dia 11 do mês, né? Eu creio que sim. Acho que sim, né? Hoje é dia 11 do mês. Qualquer coisa, galera, me corrige aqui. Dia 10 do desafio, são 12 dias juntos. Cara, a gente abordou temas muito bacanas, né? Assim, imagina o que aconteceria com a sua vida se você dedicasse 1 hora por dia para investir no seu conhecimento, que é o que você está fazendo, né? E o preço que você está pagando é muito mais alto que qualquer dinheiro, né? Você está pagando com o seu tempo, tá? Então, imagina o que seria da sua vida se você fizesse isso há, por exemplo, 5 anos, né? 5 anos acordando mais cedo que todo mundo, estudando 1 hora a mais por dia, cara, com certeza você teria um resultado muito diferente, né? Então, por isso que eu gosto tanto de fazer essa contribuição aqui pela manhã. Então, vamos lá, hoje é o 10º dia do desafio, falamos sobre vários temas, né? Ao longo dos últimos 9, eu estava refletindo sobre o que eu poderia falar hoje que poderia trazer valor para a sua vida e de alguma forma te ajudaria com a nossa proposta aqui do desafio. A proposta do desafio é te ajudar a chegar em Eldorado, né? Aquele lugar que a gente criou, né? Onde, na verdade, colocamos ele como um grande objetivo, já que Eldorado é aquela cidade que nunca foi encontrada, aquela cidade de ouro. E no nosso primeiro dia decidimos construir uma jornada até o nosso Eldorado, tá? Dito isso, o que pode te ajudar a chegar lá? Bom, um dos pilares que com certeza vai te ajudar a chegar lá é a mentalidade de vendas, é vender mais, é faturar mais, é crescer na sua carreira, é fazer mais dinheiro, sem sombra de dúvidas, tá? Então eu decidi falar sobre vendas. Aí você pensa, mas eu não sou vendedor. Ah, mas eu não trabalho com venda, eu sou de tecnologia. Ah, mas eu sou de marketing. Ah, mas eu sou de, sei lá, eu sou do administrativo. Eu sou um médico. Pô, faz sentido essa live para mim? Com certeza faz muito. E eu vou te dizer o porquê. Primeiro de tudo, eu vou te provar que todos somos vendedores. A diferença é que alguns vendem mal, alguns vendem bem. Primeira coisa. Segunda coisa, às vezes você que está assistindo aqui, tem muita gente que me assiste que tem muito dinheiro, tem gente que é muito mais bem sucedida, disparado, muito mais bem sucedido que eu. Ó, por exemplo, o Pierre que entrou na live agora, manda bala, bro. O Pierre é muito mais bem sucedido que eu, né? Toca ali o Omelete, pô, fez um evento gigante agora na CCXP, enfim. Tem muita gente aqui muito melhor que eu, tá? Só que tem gente pensando assim, por que então precisa saber de vendas? É simples. Se você é um vendedor, de fato, você é o vendedor na ponta, você vai precisar da live de hoje para vender mais. Se você tem um time, não necessariamente você vende, você vai precisar da live de hoje para você treinar o seu time. Tá? Se você acha que isso aqui não se aplica a você, a live de hoje é para você porque você está enganado, porque todos nós somos vendedores. Se você acha que você vende bem, você também precisa assistir a live de hoje.
porque talvez você descubra que você poderia vender muito melhor. Se você vende mal e você geralmente faz isso porque você não gosta de vender, você acha que não é necessário, eu vou te provar que é importante e que você também pode passar a gostar disso, trazer mais resultado para sua vida e que no final das contas vender não tem a ver só com eu dar um produto na sua mão e receber um dinheiro. Vender tem a ver com você contribuir, crescer e prosperar, tá bom? Então, hoje cheguei aqui cedo, preparei a nossa live, tá? Então, acho que vai ser bem legal, criei uns frames bacanas aqui para vocês. Eu acho que vocês vão sair daqui felizes hoje, tá? Com conteúdo que com certeza vai contribuir. Antes disso, queria fazer uma reflexão para vocês, tá? Duas reflexões. Primeira reflexão, olha o Bruno na área. A primeira reflexão é: gaste o seu tempo economizando centavos e você nunca terá tempo de ganhar milhões, tá? Por que eu falo? Por que eu acho tão importante essa primeira reflexão, tá? Eu acho muito importante porque eu escrevi um livro em 2018 chamado Do Meu Milhão Sem Cortar o Cafezinho, tá? E o subtítulo, ele é muito importante, o Sem Cortar o Cafezinho. Por que o subtítulo é tão importante? Porque eu conheço muita gente, de fato, financeiramente rica, né? A gente no Brasil aqui deve ter 230 bilionários. Eu conheço uns 60 deles, assim, 70 deles, né? Já gravei com mais de 50 e tal, né? E aí o que eu percebo das pessoas que são muito ricas? Nenhuma delas enriqueceu cortando um cafezinho, né? Nenhuma delas enriqueceu economizando migalhas, tá? Economizar migalhas é uma mentalidade geralmente do povo, né? Do povo. O que eu quero dizer? É uma mentalidade de quem tá olhando para o lugar errado, tá? Porque não são as migalhas, não é o café, né, que ele vai te enriquecer. Na verdade é o contrário, né? Eu tomo muito café, eu gosto de café, virou um hábito para mim, né? E o café, se eu economizasse o café, eu ia economizar alguns reais, claro, mas eu ia ficar extremamente decepcionado com a minha vida. Eu ia perder o prazer de uma boa parte dela por causa do café, tá? Aí tem gente que, poxa, vai economizar num negocinho assim, tipo, a pessoa pode. Aí ela, não, vou parar o carro na rua em vez de parar dentro, né? Por exemplo, eu, até pouco tempo atrás, eu não parava no valet. Agora eu paro no valet o carro, né? Pô, no shopping, geralmente, onde eu vou, são R$ 3 a mais por hora, né? Parar no valet. Pô, mas é uma conveniência, é uma experiência que me deixa muito mais feliz ali, tá? E aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o seu foco estiver nessa restrição, dificilmente você vai conseguir construir algum patrimônio relevante, vai conseguir fazer muito dinheiro, porque o seu foco está na restrição, tá? Se você, obviamente, está num momento extremamente complexo, ou seja, você está atolado em dívida, né? Você está começando a vida agora, cada centavo é muito valioso, etc. É claro que você vai ter que fazer mais sacrifício. Talvez tenha que, por um período, até cortar de fato o café, mas de uma forma geral, como um conceito, tá? Se você quiser economizar centavo, você dificilmente vai ser a pessoa que vai fazer milhões. Porque é muito fácil chegar aqui para vocês, fazer uma conta de se eu parar de tomar café, eu vou economizar X reais por dia, eu vou conseguir economizar R$ 300 a mais por mês, e aí em 30 anos eu vou ter R$ 1 milhão, em 50 anos eu vou ter 5, 6, 7, 8 milhões de reais. Mas no final das contas eu não conheço ninguém que ficou rico assim. Esse é o ponto, tá? Então tem a teoria e tem a prática. E na prática a teoria é sempre outra, né? Na teoria a prática é outra. É tudo muito diferente na realidade e na teoria. Então quando eu falo para vocês alguma coisa, aqui não é na teoria só. É uma teoria que eu vivi, eu errei, acertei, eu conheci alguém que fez, entendeu? Porque, cara, eu não conheço ninguém que ficou rico na restrição. Não conheço ninguém de verdade, tá? Ninguém. Eu só conheço gente que ficou rico ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, trabalhando muito, tá? Então por isso que é tão importante começar com essa reflexão, porque no final das contas o que vai te trazer dinheiro é vender, tá? E eu vou falar sobre vendas hoje. A segunda reflexão é o seguinte, vocês me veem aqui, a gente tá dia 11 do mês agora, o ano começou há 11 dias. Desses 11 dias, eu entrei 10 dias de manhã para falar com vocês. Vocês perceberam se eu estava mal algum desses 11 dias, desses 10 dias que eu entrei?
dificilmente vocês perceberam se algum dia eu estava mal ou não. No ano passado eu devo ter feito lives, né? Devo ter feito pelo menos, sei lá, eu vou dar um chute aqui, tá? Mas eu vou dizer que devo ter feito pelo menos umas 70, 80 lives, talvez, né? Talvez mais de 150 vídeos, contando Primocast, vídeos, etc, tá? Devo ter feito umas 35, 40 palestras ou participações em eventos, talvez, né? Devo ter feito uma porrada de stories, né? Infinitos stories e tal. Vocês perceberam se em algum momento eu estava mal? Né? Provavelmente não. Provavelmente não, né? Talvez para uma outra pessoa que tem um pouco mais de proximidade aqui, mas a maioria das pessoas não. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, cara, por mais que dificilmente as pessoas tenham notado se algum dia eu estava mal ou não, tá? Todos os dias, sem exceção, alguém vinha me xingar. Alguém vinha, de alguma forma, cuspir, né, o que estava no coração dessa pessoa. As pessoas elas vinham, de alguma forma, querer me inferiorizar, machucar, me xingar, fazer esse tipo de coisa. Tá? E o que eu tiro disso? Já teve momento, né? Eu lembro que teve uma vez que eu estava num evento, tinha uma fila de umas 2.000 pessoas para a gente tirar foto. Tá? Eu ia tirar foto com umas 2.000 pessoas, tinha acabado de fazer um evento gigante e tal. E aí, eu indo pra fila ali, no meio das fotos, tocou o telefone, tinha uma pessoa que eu precisava atender, uma pessoa de uma grande empresa financeira, aí eu atendi o telefone assim, aí a pessoa começou a gritar comigo, falou, meu, aquele cara lá, o seu amigo, filho da mãe, não sei o que lá, foi muito mais agressivo que isso, né, mas é filho da mãe, olha o que ele fez, não sei o que lá e tal. E aí, cara, começou uma coisa assim, de um problema gigante que eu precisava resolver, 2.000 pessoas para tirar foto, e aí logo depois eu tinha uma live para fazer, e aí às vezes você tem que passar por algumas situações onde você tem que estar feliz e radiante naquele momento, para que você não frustre essas pessoas, mesmo tendo algo dentro de você que dificulta, né, que de fato isso aconteça. E o nome disso é profissionalismo, é maturidade, é diligência, tá? Então a minha reflexão aqui é que você vai ter que colocar muitas vezes, tá, a necessidade do que você tem que fazer acima do que você está sentindo e acima do que você está desejando. Tá? Isso daí vai ser essencial para que você tenha um resultado que aquelas pessoas que não têm maturidade emocional não vão conseguir atingir. Tá? Então, antes de você xingar alguém na internet ou você querer falar mal do outro, tá? Nunca esqueça que às vezes as pessoas podem estar passando por problemas inimagináveis na vida particular, na vida profissional, né, na vida familiar. Nunca esqueçam disso. E é por isso, tá, que eu adotei uma coisa para a minha vida esse ano. E eu falei para vocês no desafio, muitos de vocês adotaram junto comigo. Eu quero lembrar vocês, porque daqui a pouco vocês não vão estar juntos comigo todos os dias para eu lembrá-los. Tá? E o que eu quero lembrar vocês é, nesse ano, não falem mal de ninguém. E não critiquem nada que não tenha sido construído por você, porque você nunca sabe a história que a pessoa trilhou para chegar até ali, o que ela está passando, o que ela está sofrendo, tá bom? Então é simples, só nunca critique nada que nunca foi feito por você e não fale mal das pessoas, de absolutamente ninguém. Foca no seu, tá bom? E dê conselho se as pessoas pedirem, senão vai virar uma crítica muitas vezes indesejada, tá bom? Dito isso, fez sentido para vocês essa reflexão que eu falei para vocês agora? Eu vou começar aqui o que eu preparei para vocês sobre venda, mas eu queria só saber se fez sentido. Me escreve aí se fez sentido para vocês. E vamos lá. Como vocês podem ver, preciso cortar meu cabelo, né? Olha o André Vitor aí. Maturidade é o dia em que você se torna quem você sempre deveria ter sido. Eita, nós, olha lá que forte. Senhor Elias, estou precisando de uma viagem sua aqui para São Paulo, hein? Você vai dar um tapa no cabelo. Se prepara, vai ser uma aula sobre vendas, tá? Não vai ser é uma aula, então se você anotar melhor. Mas uma regra aqui é, quando terminar a live, não deixe de mandar no meu direct #mapa para você ter tudo que eu vou falar sobre vendas hoje. Vai ser importante, tá? Não deixe de anotar ou pegar o mapa mental, vai ser muito importante e valioso. Primeiro de tudo, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é, Thiago, se você estivesse começando hoje, o que você faria? Tá? Eu tenho várias respostas para essa pergunta.
várias respostas para essa pergunta. Eu poderia, provavelmente, começar de novo em finanças, porque é um caminho já natural para mim. Eu poderia, talvez, ir para o caminho da programação, que é uma coisa que eu gosto, né, em um mercado forte hoje. Eu poderia, provavelmente, abrir um negócio, né, em algum ramo que eu acreditasse. Eu poderia falar sobre marketing digital, né, eu poderia, de alguma forma, ajudar empresas e negócios, né? Eu poderia fazer várias coisas, mas tem uma coisa em comum entre todas essas coisas. O que todas essas coisas têm em comum? Essas coisas têm em comum um pilar importante, que é o pilar de vendas, tá? Eu nunca faria algo que não tivesse um envolvimento direto com vendas. Por que eu não faria isso, né? Porque venda é simplesmente o que vai definir se você vai atingir o seu resultado ou não. Tá? E eu vou explanar um pouquinho melhor, mas para mim não tem nada mais definitivo sobre o seu resultado financeiro especificamente do que vendas. Tá? Por quê? Porque a gente está sempre vendendo. A gente está sempre vendendo. Então você está discutindo com a sua namorada, o seu namorado, né, sobre onde você vai jantar. Né? Então eu sempre conto muito. A Ká, ela gosta de restaurante japonês e gosta de pizza. Mas ela gosta muito mais do restaurante que eu não quero ir. Né? Então, por exemplo, eu quero comer restaurante japonês e ela vem e fala, mas vamos pedir uma pizzinha. Eu falo, não, pedir uma pizza, eu falo, vamos no restaurante japonês, vamos pedir no seu canal. Então ela é do contra. Né? Então, isso daqui já é um processo de venda. Porque o processo de venda já passa por esse convencimento de vender o que eu quero que aconteça. Né? Então, se eu quero comer no restaurante japonês, eu tenho uma estratégia para isso acontecer e vice-versa. Então, você está sempre vendendo. Né? Você recebeu uma proposta de emprego. Né? Imagina que aqui no Grupo Primo, a gente leva muito a sério o seguinte. A gente entendeu que por mais que a gente tenha algumas posições onde as pessoas trabalham, às vezes fora de São Paulo, etc., a gente entendeu que quem trabalha aqui no escritório com a gente, geralmente é mais produtivo, né? Tá mais alinhado à nossa cultura, geralmente traz mais resultado aqui ao grupo, tá? Então muitas pessoas passam por um conflito. Putz, eu tô fora, né, de São Paulo e eu quero estar aí, só que a minha família não quer, então aqui já entra um processo de venda. Então imagina essa pessoa tendo que vender para a família dela, tá? Que ela quer vir para São Paulo e que seria melhor para a família vir para cá. Então você já está vendendo nesse momento. Você está sempre vendendo. Você está numa entrevista de emprego, você está se vendendo para o contratante, concorda? Você está vendendo a ideia de que você é um bom profissional para que ele te contrate. Você está num processo de prospecção amorosa, você está se vendendo. Né? Então, você vai ter um atributo, né, mais chamativo, né? Você vai geralmente colocar isso para jogo. Né? Então, você tem, sei lá, aquela pessoa que ela é muito inteligente, ela vai querer demonstrar a inteligência dela para outra pessoa. Né? Você é uma pessoa que você tem um bíceps mais torneado, você geralmente vai usar uma roupa mais coladinha. Né? Você é uma pessoa um pouco mais acima do peso, geralmente você vai usar uma roupa que disfarce um pouco mais. Né? Você é uma pessoa que você tem belas coxas e belas pernas, você geralmente vai dar um jeito de deixar isso mais torneado para as pessoas verem. Então você está sempre vendendo, o tempo todo. O ponto é, tem gente que vende bem, tem gente que vende mal. Então, o que você precisa entender? Que tem gente que sabe vender, tem gente que não sabe. É só isso que a gente precisa ter como base para a gente começar aqui. Tá? E o que eu quero também que você defina é o que você vende. O que você vende vai definir o seu grau de sucesso junto com outra coisa. O quão bem você vende o que você vende. Eu vou te explicar. Tá? Então, o que vai definir o seu grau de sucesso são duas coisas. O que você vende e o quão bem você vende. Por exemplo, aí você deve estar pensando que eu estou falando de um produto, né? Vender um copo, vender um outro copo, vender uma caneta. Não é disso que eu estou falando. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Então, por exemplo, você vende a sua hora. Se você vende a sua hora, dificilmente você vai enriquecer. Se você vende a sua hora. Tá? Então, o que você vende e o quão bem você vende. Então, tem gente que vende a sua hora e vende mal a sua hora. Ou seja, a sua hora vale pouco, você ganha pouco. Tem gente que vende a sua hora e vende bem a sua hora.
Então você vai ganhar bastante dinheiro, mas dificilmente mais do que quem vende algo melhor do que vender a sua própria hora. Tá? E então, antes de eu continuar essa reflexão, o que eu quero também que você pense? Já perceberam quanto preconceito as pessoas têm com o vendedor? Tá? As pessoas falam assim, ele é vendedor. Vendedor. As pessoas geralmente usam isso para tentar inferiorizar alguém, né, cara? Só que vocês já perceberam que as pessoas tentam inferiorizar, por exemplo, aquela mulher que é muito bonita? As pessoas tentam inferiorizar aquela pessoa que ela é muito rica financeiramente. Então chega uma mulher que é muito bonita, começa a falar, essa mulher é muito bonita? Ah, não, deve ser, sei lá, prostituta. Essa mulher deve ser burra. Essa mulher deve não sei o que lá. Viu quanto preconceito tem uma mulher bonita? Aí você pega uma pessoa com muito dinheiro. Ah, tem muito dinheiro? Ih, esse daí deve ter roubado. Esse daí engana as pessoas. Esse daí não sei o que lá. Aí você pega um vendedor bom. Ih, esse daí é vendedor. Não sabe nem explicar, mas é vendedor. Já percebeu que as pessoas geralmente criticam esse tipo de coisa? Por quê? Porque elas não conseguem ser assim. Elas não conseguem ficar bonitas, elas não conseguem ficar ricas, elas não conseguem ser um bom vendedor. E aí, essas pessoas elas vão querer inferiorizar os outros, porque essa é a única forma de elas se sentirem melhores. Tá? Então é natural que elas inferiorizem. Eu quero que você tire isso da sua cabeça. Não inferiorize, não caia nessa de achar que um vendedor é uma coisa ridícula, porque você é um vendedor. Quem inferioriza o vendedor é um vendedor. A diferença é que ele é um vendedor horrível. Ele é um vendedor péssimo. Ele não sabe vender. Aí ele não vai conseguir conhecer ninguém novo, não vai conseguir se vender para uma vaga de emprego, não vai conseguir fazer grana, não vai conseguir fazer nada. Tá bom? Então, não seja esse cara que inferioriza, por exemplo, o vendedor. Tá? Então, o que eu disse? O que vai definir o seu sucesso é o que você vende e o quão bem você vende. Se você vende a sua hora, por exemplo, você está vendendo algo que geralmente, dificilmente vai te enriquecer. Mas se você vender bem a sua hora, você vai ter um valor de hora alto. Tá bom? Então, o que você tem que entender? Que eu preciso buscar vender algo que me permita escalar o que vem para o meu bolso. Tá? Então, eu na minha época vendia a minha hora quando era barman. Tá? Eu vendia a minha hora, eu era barman. E era muito claro quanto valia a minha hora. Porque eu recebia de R$80 a R$150 por noite. Eu trabalhava, cara, eu não lembro agora, mas era assim, eu chegava às 6, 7 horas numa festa, montava o bar, cortava todas as frutas. Então eu pegava o morango, muito morango, pegava lá a faca, ficava cortando morango. Aí eu pegava abacaxi, cortava abacaxi. Eu aprendi a fazer isso na festa, aí eu cortava muito abacaxi. Aí eu ia botando num potão de vidro, né? Aí depois eu cortava kiwi. Aí eu pegava maracujá, e depois eu cortava maracujá, abria maracujá e jogava, ficava num baldão de maracujá, né? Então eu ficava horas fazendo isso. Aí eu pegava o gelo, todos os sacos de gelo. Aí eu preparava todo o bar, botava o cardápio, pegava os copos, lavava tudo, esterilizava, sei lá, tal. Aí chegava a hora da festa, o pessoal vinha, começava a fazer o drink, começava a fazer uma fila, ficava lá fazendo caipirinha, caipirosca, ficava fazendo um monte de coisa, jogava os negócios e tal, e ficava lá, das 6 horas, 7 horas da noite até 9 horas da manhã no outro dia. Então, eu vou dizer que eu trabalhava aqui umas 14, 15 horas. Tá? 15 horas trabalhando. Aí eu ganhava R$100, por exemplo. Cara, R$100. 15 horas trabalhando. Cara, isso daqui não dava R$10 por hora. Né? E aí, tinha uma coisa também. Tinha o transporte que eu precisava pagar. Né? Então, era muito claro quanto eu ganhava. Então, eu vendia a minha hora e eu vendia mal a minha hora. Tá? Mas claro que todo mundo tem um processo, porque eu não ganhava só o financeiro, eu ganhava também o aprendizado. Então foi muito importante isso daí para mim, tá? Foi importante para minha jornada. Tem um processo, tá? Então eu vendia, só que o que eu aprendi? Eu não ia enriquecer fazendo aquilo, eu poderia vender melhor minha hora, comecei a vender melhor minha hora, tanto é que depois eu comecei a vender por R$150 a minha hora, etc. Mas eu dificilmente ia ganhar muito dinheiro, tá? E aí com o passar do tempo eu comecei a descobrir que eu poderia vender outras coisas também. Tá? Então eu comecei a vender a minha hora melhor. Por quê? Porque eu comecei a vender a minha hora para uma organização que me pagava um pouquinho mais meritocraticamente, que foi na época o Outback. Tá? E no Outback eu vendia a minha hora ainda assim, só que eu ganhava meu caixinha, então eu atendia as pessoas, atendia muito bem e tal. Né? E aí eu vendia a minha hora ainda assim, só que eu vendia algo que não ia me enriquecer, comecei a vender um pouquinho melhor. Eu precisei, ao momento, vender algo diferente da minha hora ali.
tá? Então eu comecei a vender um produto ou serviço. O que foi um produto ou serviço ali na época? Foi quando eu virei um assessor de investimento. Então eu comecei a vender algo melhor. Eu comecei a vender um produto ou serviço, não a minha hora. Então para mim, tanto faz. Eu poderia trabalhar 1 hora para um cliente ou 1 hora para outro cliente. Se você tem 100 mil reais e você tem 10 milhões de reais, eu vou trabalhar a mesma quantidade de horas, mas eu vou ganhar mais. Se eu tiver um cliente que tem 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Então eu comecei a vender, não mais a hora, eu comecei a vender um serviço. E então já não dependia mais exatamente da hora. Então eu comecei a vender algo mais valioso. Eu comecei a vender uma transformação. E não simplesmente a minha hora. Quando eu comecei a fazer isso, tá, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Porque eu simplesmente comecei a vender outra coisa. E aí eu passei por um processo de aprender a vender melhor o meu serviço. Comecei a ganhar mais dinheiro ao longo do tempo, comecei a ter mais cliente, comecei a ter mais cliente endinheirado e assim por diante. Então eu comecei a crescer ao longo do tempo, tá? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a descobrir que dava para vender outras coisas. Então, conforme eu fui descobrindo coisas novas, eu fui ganhando mais dinheiro. Porque eu fui descobrindo que eu poderia vender, por exemplo, projetos. Eu poderia vender projetos e vender lucro, tá? Então, eu antes era um assessor de investimentos, eu descobri que eu poderia trazer outros assessores de investimentos. Tá? Então, eu não vendia mais o meu serviço, eu comecei a vender o serviço de outras pessoas de uma forma mais escalável. Tá? E quando isso começou a acontecer, eu passei a vender algo melhor, mais escalável, e aí eu aprendi a vender. Então lembra, o que define o que você vai ganhar é o que você vende e o quão bem você vende. Eu comecei a fazer isso, comecei a vender cada vez melhor. Comecei a vender cada vez mais, comecei a crescer. E aí eu descobri que tinha algo melhor ainda para vender. O que era melhor ainda para vender do que vender, né, o lucro sobre isso? O que tinha de melhor ainda era você vender o lucro futuro. Olha que loucura isso aqui. Como assim, cara? Então eu fui lá de vender a hora para chegar no momento onde eu vou vender o meu lucro futuro. Porque no momento que eu vendia, e quando eu vendia, e quando entrava um dinheiro na conta, esse dinheiro já era passado, já tinha entrado na minha conta. Quando eu descobri que eu poderia vender o dinheiro que não tinha entrado ainda na conta, eu comecei a escalar muito mais. Por quê? Porque aí o investidor olhava para o meu negócio e aí ele entendia que o meu negócio ele poderia trazer um lucro futuro, tá? Trazido a valor presente. Então, olha que louco. Então, o que você vende, o quão bem você vende, vai definir o sucesso que você vai ter. Em resumo, essa parte final foi quando eu vendi a minha empresa. E quando você vende a sua empresa, você vende ela pelo histórico que ela teve e pela confiança do investidor de que ela vai continuar tendo um resultado bacana, tá? Então aqui foi quando eu descobri o valor máximo que eu podia vender, tá? O valor máximo que eu podia vender, tá? Então por isso que eu digo, o que vai definir o seu sucesso financeiro vai ser definido por 2 pilares, o que você vende e o quão bem você vende, tá bom? Então descubra o que você vende e o quão bem você vende. Agora, o que muitas pessoas às vezes pensam? Mas Thiago, é loucura, porque aqui no Grupo Primo tem mais de 200 pessoas trabalhando. Muitas pessoas vendem a sua hora. Aí você pensa, mas Thiago, então é ruim para as pessoas? Depende, porque tem dois conceitos aqui. Primeiro, tem momentos diferentes de cada pessoa. Então tem gente que está no processo de aprender. Segundo, lá atrás, empresas perderam o Thiago. Por que perderam o Thiago? Porque essas empresas lá atrás, elas não conseguiram reter o Thiago porque elas não foram meritocráticas com o Thiago. O Thiago começou a crescer, essas empresas não conseguiram me reter. Por quê? Porque elas não me ofereceram a possibilidade de ganhar junto com elas. E aí o que eu entendi? Eu aprendi com esse erro e falei, beleza, então aqui no Grupo Primo as pessoas vão poder ganhar junto com a gente. Por isso que aqui no Grupo Primo a gente é mais meritocrático, a gente tem 30 sócios aqui na nossa empresa. Tá? Então se a pessoa ela tem um destaque relevante, ela vai virar nossa sócia, ela vai crescer junto com a gente, ela vai ser bem remunerada. Então ela vende a hora dela, só que ela também participa do nosso resultado. Tá? Obviamente, se ela merecer. Então, eu entendi isso daí logo cedo. Dito isso, tá? eu quis defender aqui 2 pontos para vocês, que o seu sucesso financeiro tem a ver com o que você vende e o quão bem você vende. E aí o que mudou a minha vida nas vendas pontuais, tá? Foi
eu descobri a venda consultiva. Foi eu descobrir a venda consultiva, tá? Então, sabe o livro o filme do Lobo de Wall Street? Fala, vende essa caneta pra mim. Vende essa caneta pra mim. Aí você pega lá o fanfarrãozinho, ele fala assim, essa caneta, ela é uma caneta branca. Tá escrito Grupo Primo nessa caneta. Olha que legal e tal. Ela faz assim, ela abre a ponta, ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar e tudo mais. As pessoas começam a vender assim. Por que isso daqui não funciona? Porque eu estou vendendo um produto para você. E não é isso que vai vender. Eu sempre tentei vender assim quando eu estava começando. Aí eu descobri que o foco não era vender a caneta. O foco era descobrir o seu problema. Tá? E fazer com que a caneta ela sintonizasse, ou seja, quase que eu criasse um fiozinho entre a caneta e o seu problema. Se eu conseguisse fazer isso, eu vendia. Tá? Então, ao invés de eu vender a caneta, eu foco em você. Eu descubro o seu problema. Quando eu descubro o seu problema, aí eu pego e falo, putz, a caneta ela resolve exatamente isso. Tá? Então, tanto é que no filme, né, a sacada é muito boa. Aliás, eu acho que é assim no filme, que ele pergunta, poxa, cara, você tem esse contrato para assinar aí? Tenho. Você tem uma caneta para assinar? Não. Putz, você não quer essa caneta aqui? Então isso aqui vem com uma solução para um problema. Tá? Então isso daqui mudou minha vida, porque quando eu era um assessor de investimentos, imagina, eu tentei vender no começo de formas tão erradas. Eu chegava pra galera, né? E eu falava, eu posso cuidar do seu dinheiro, eu posso te ajudar a administrar, eu posso te ajudar a investir melhor e tal. Cara, eu era um fanfarrãozinho, eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí eu peguei e parei de ter essa ânsia de vender. Eu comecei a focar na pessoa. Então as minhas reuniões, elas passavam 2, 3 horas simplesmente fazendo pergunta, gerando um rapport com a pessoa, gerando uma identificação com a pessoa e descobrindo quais eram os problemas dela. Né? Então eu perguntava muito, cara, me conta aí como que você investe, você está feliz, né? Quem que te atende hoje? Pô, é o seu gerente, pô, que legal, você tem um bom relacionamento com ele? Aí ele fala, tenho um bom relacionamento com ele. Se ele falou que tem um bom relacionamento com o gerente, eu não vou ficar falando mal do gerente. Aí eu falo, mas e me conta, e os investimentos que você tem hoje, você está feliz com o resultado? Aí ele fala, tô feliz com o resultado. Pô, eu não vou então bater no resultado dos investimentos dele? Mas e aí, mas você se sente seguro? Aí ele fala, putz, mais ou menos. Aí eu falo, por que mais ou menos? Putz, cara, é que sabe o que é? É que eu tenho filhos e eu não estou muito seguro do que aconteceria com eles se acontecesse alguma coisa comigo, né? Aí eu falo, cara, e o seu gerente não fez nada em relação a isso? Não. Aí o que eu faço? Eu elogio o gerente do cara. Falo, poxa, mas como você falou, você tem um ótimo relacionamento com ele. Mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho. Então deixa eu te falar um pouquinho sobre como você poderia fazer uma blindagem para o seu filho. Então eu vou aonde ele precisar. Eu vou aonde ele quiser ajuda. Eu tenho que descobrir o problema dele. Para você fazer uma venda, o que mudou na minha vida foi eu virar a chave de que eu preciso descobrir qual que é o ponto de vulnerabilidade da pessoa. Se eu descobrir ponto de vulnerabilidade e o meu produto, meu serviço resolver esse problema, é aqui onde eu faço o link. Senão eu nem vendo. Por quê? Porque aí eu mantenho um relacionamento, em algum momento vai tomar dor e essa pessoa vai recorrer até mim porque viu quão legal eu fui. Então venda é longo prazo, venda é relacionamento, venda é descobrir qual é a vulnerabilidade, venda é venda consultiva, né, de uma forma geral, venda é processo, tá? Venda é processo. Venda é vender para lead qualificado, venda é vender para a pessoa certa, não para a pessoa errada, tá? E aí você precisa entender que tem 7 pilares que você precisa ter na sua cabeça, mesmo que você não seja um vendedor na ponta, que passa ligação e tal, tem 7 coisas que você precisa ter na sua cabeça, porque você precisa ter uma mentalidade de venda, tá? Quais são as 7 coisas que você precisa ter? E aí isso aqui eu recomendo, e aí essa live eu estou fazendo até um pouco para o próprio Grupo Primo aqui, tá? Então eu estou falando para todo mundo que trabalha no Grupo Primo e hoje de alguma forma está assistindo a live. Tá? Primeiro de tudo, você precisa ter conhecimento do produto. Você precisa ter conhecimento do produto. A gente acha que pelo fato de eu estar na área administrativa, eu não preciso ter conhecimento do produto. A gente acha que às vezes pelo fato de eu sou de tecnologia, eu não preciso saber qual que é o EBITDA da companhia. Eu não preciso saber se a gente está indo bem ou mal. Eu não preciso saber quanto que a gente está gastando. Eu não preciso saber de nada. Não, você precisa, tá? Se você quiser crescer, você precisa. Acredite, a pessoa que está na liderança, ela geralmente quer saber, ela quer ouvir do time que o time se importa, que o time sabe o que está acontecendo, que o time ele se sente responsável pelo resultado do grupo.
A gente quer saber na liderança que as pessoas que estão às vezes na ponta, no meio, enfim, essas pessoas estão se importando com o que está acontecendo na empresa. E a pessoa não vai conseguir se importar se ela não souber. Tá? Então ela precisa saber. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter conhecimento do produto. Tá? Então você está aqui no Grupo Primo, por exemplo, você precisa saber da Finclass. A gente precisa assistir, cara, as aulas novas da Finclass, saber os cursos novos da Finclass. A gente está fazendo o lançamento do 1.000 ao milhão aqui, né? A nossa turma de mentoria. Aliás, só para lembrar vocês, né? Durante as primeiras 24 horas, a gente tem R$1.000 de desconto na mentoria. A gente abriu inscrições ontem. Voltou aqui. A gente abriu inscrições ontem para o do 1.000 ao milhão. Tá? Hoje, às 7 horas da manhã, vai fechar 24 horas de inscrições. Durante as 24 horas, você tem R$1.000 de desconto para se inscrever na mentoria. Tá? Então, se você está na pré-matrícula, você tem esses R$1.000 de desconto. Qualquer coisa, você pode ir no link da minha bio assim que terminar a live aqui. Vou pedir para o time prolongar uns 10, 15 minutos aqui, por causa do tempo da live, né? Que eu quero passar conteúdo para vocês. Mas só para lembrar vocês, quem não se inscreveu ainda, vocês têm R$1.000 de desconto até às 7 horas da manhã. Então, assim, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa conhecer o produto. A gente tem uma imersão de negócio aqui que chama Equity+. O time todo precisa de Equity+, precisa saber o que acontece, precisa saber o que a gente ensina, né, para os empreendedores. A gente tem a Grão aqui, a gente tem um fundo de previdência. Todo mundo precisa investir no fundo de previdência, todo mundo precisa saber disso. A gente tem uma consultoria de investimentos, a Portfel, todo mundo precisa conhecer a Portfel. A gente é sócio da Top Invest também. Pô, prepara todo mundo para o mercado financeiro, precisa também todo mundo conhecer a Top Invest. A gente precisa conhecer tudo, cara. Então você precisa se importar com o produto. Se você não se importar com o produto e não souber, você não vende. Então na sua empresa, você precisa se importar com o produto e conhecer sobre ele. Segunda coisa, você precisa ter crença na solução que você oferece. Se tem alguém aqui no Grupo Primo que não acredita no que a gente faz, não tem que estar aqui. Sabe por quê? Porque essa pessoa não vai conseguir vender. Eu lembro que quando eu era assessor de investimento, eu tinha produtos ruins e produtos bons, tá? Para distribuir para o cliente. Quando eu comecei minha jornada, a minha cabeça, eu não tinha ainda a minha cabeça formada. Então, olha, isso daqui é legal para o cliente. Eu ia vendia. Aí eu comecei a me questionar e falei, cara, peraí, esse negócio não é legal para o cliente. No momento que eu comecei a me questionar e não crer em uma das soluções que a gente tinha, eu falei, cara, eu não quero vender esse negócio, eu não vou vender. Né? Então o vendedor, ele não vai vender um negócio que ele não acredita. Então você precisa ter crença na solução. Eu fico imaginando, por exemplo, como que um gerente de banco vai vender uma capitalização, por exemplo. Cara, se eu sou um gerente de banco e eu vendo uma capitalização, muitas vezes eu estou destruindo a vida de alguém, cara. Eu estou destruindo a vida de alguém fazendo isso. Então, eu não consigo entender isso daqui. Como que pode uma pessoa vender um negócio que é péssimo para o cliente? Não consigo entender. Ou essa pessoa está morrendo de fome, que aí talvez eu entenda. Claro que existem opções, mas talvez eu entenda. Mas assim, se eu não acredito no negócio, por que eu vou vender? Então o vendedor vai vender menos. Tá? Terceiro, você precisa ter crença no preço também. Porque, por exemplo, o do 1.000 ao milhão. Né? O do 1.000 ao milhão é R$3.000. Tá? A gente vende por R$2.000 no primeiro dia. Cara, por R$2.000, a minha crença do 1.000 ao milhão ela é assim, gigantesca. Gigantesca. Agora, se eu fosse vender o do 1.000 ao milhão por R$1 milhão, puta, eu ia falar, pô, peraí. Eu tenho crença na solução, mas por R$1 milhão eu não vou vender. Né? Pô, pau aqui. Não, gente, sabe o que é? Desculpa que tá dando pau na live, porque tá pedindo senha de um negócio meu, e aí fica dando notificação aqui, eu não consigo sair da live agora. Então, em terceiro, eu preciso ter crença no preço, cara. Você tem crença no preço. Tá? Ó a Mariana aí, ó. Me venderam uma péssima previdência para o que eu precisava para bater a meta. É isso que as pessoas fazem. É isso que as pessoas fazem, tá? Até por isso que a gente criou a Arca. Mas enfim. Quarto ponto. Você precisa, assim, a mentalidade de vendas, a mentalidade que vai te fazer correr, crescer, ir atrás, é a mentalidade de mudança de vida, cara. Desculpa, mas você não tem alguém na empresa que quer mudar de vida, quer crescer, está inspirada, etc. Essa pessoa ela vai produzir muito menos. Então, eu vejo que o time de vendas geralmente é muito sensível a esse tipo de discurso. Tá? O time de vendas ele precisa se sentir inspirado, senão ele vai vender muito menos. Tá? Muito menos.
Quinto ponto, as vendas. Não adianta, eu creio no produto, eu creio no preço, eu creio, o cliente está precisando, tudo isso, mas eu não tenho incentivo correto para vender. E aí? Você quer um exemplo? A gente, olha só, vou contar um exemplo para vocês assim de bastidor. A gente montou com muito carinho, provavelmente uma das melhores previdências do Brasil disparadas, que é a Arca Grão, tá? Só que o que a gente fez? Para ser uma das melhores previdências do Brasil, a gente precisou trazer um custo muito baixo para ela. Então a taxa de administração dela é muito baixa. É muito barata perto de outras previdências. Porém, se ela é muito barata, eu não consigo pagar comissão. Então, como que funciona o mercado? Geralmente, olha que importante o que você vai ouvir agora, tá? E tem um grande aprendizado por trás. Como que funciona geralmente? Você tem assessores de investimentos, você tem gerente de bancos, tem essa galera. Quando eles vendem um produto, eles ganham comissão, não é? Só que aí a gente criou um produto aqui que é muito barato. Ou seja, é uma taxa de administração de 0,59%. Ela é muito baixa. Aí, quando eu coloco esse produto na XP, no Inter, né, na Grão, em todos os lugares, não dá para pagar comissão para um distribuidor, porque a taxa é muito baixa. E aí o que acontece? Eu tenho um produto incrível, mas na ponta ninguém quer vender esse produto porque não tem o incentivo certo. Você entendeu? Então é por isso que, por exemplo, você não fica ouvindo os assessores, todo mundo falando da Arca Grão. Porque é um negócio que não dá comissão. Mas é um produto incrível. Então eu acredito que pela nossa distribuição, a minha, do Perina, do Grupo Prima, a gente consegue fazer você ficar sabendo da Arca, por exemplo. Mas você entende o dilema que a gente vive? O produto é muito bom, não sobra dinheiro para pagar comissão, na ponta o vendedor não vende produto ruim muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes produto ruim, e aí no final das contas o cliente na ponta pega um produto ruim ao invés de um produto bom porque não tem incentivo. Então, se existir a possibilidade de ter margem no produto, aí a gente consegue ter um vendedor alinhado. Porque eu tenho certeza que os assessores acreditam no nosso produto, mas vai ser difícil distribuir por causa do incentivo. Entende? Então, isso que é a lógica. Tá? A gente também, se possível, tem que ter um incentivo certo para que o vendedor se mova. Porque o vendedor é muito movido a incentivo. Tá? E você também. Pô, eu faço muito o que eu faço hoje por propósito. E hoje, para mim, o dinheiro já ele está diferente na equação. Mas se eu não pudesse ter um incentivo correto ao longo da minha jornada, eu não sei se eu teria me movido tanto quanto eu me movi. Tá? Só para quem está perguntando aqui, você pode acessar a Arca pela Grão. É só ir lá na App Store ou no Google Play e baixar o aplicativo Grão. Tá bom? Sexto ponto, você precisa dominar os gatilhos, tá? Para você ser um bom vendedor, ter uma mentalidade de vendedor. Os gatilhos foram o que eu te passei ontem, né? Ontem eu passei viés, tá? E passei os gatilhos também, tá? Só tem muita gente falando, tá travando. Sabe o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que estão tentando me hackear. É sempre isso. Tentam me hackear toda hora. Tem um lado muito, muito ruim seu, muito ruim. É muito público e todo mundo tenta me hackear toda hora. É banco, é e-mail, é Instagram, é tudo. Toda hora tentam me hackear. E aí toda vez que tentam mudar a senha, faz coisa, dá notificação aqui. A gente tem um sistema de segurança diferente. Muito difícil hackear a gente hoje. Mas é um saco. E aí desculpa por isso. A live está travando por causa disso. Vocês acreditam nisso? Enfim. E o sétimo ponto é que você precisa ter um bom storytelling. Tá? Assim, o vendedor ele conta histórias. Ele é um bom contador de histórias. Tá? Só tem que tomar cuidado para não ser aquele cara que chega na roda e fala, isso daí é historinha. Tá? Porque o cara que é historinha, ele perde um pouco a credibilidade. Você não quer ser essa pessoa que perde a credibilidade. Então você tem que contar histórias no momento certo. Histórias verdadeiras, não histórias de mentira. Tá? Ok. E aí, falando de vendas aqui, tem algumas coisas que eu quero falar também para melhorar o seu processo de vendas. Eu vou falar rápido por causa do tempo. Anota aí. Primeiro, tá? O vendedor ele não tem uma mentalidade fixa, ele tem uma mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? A mentalidade fixa é a mentalidade de conformismo à realidade. Vocês que estão aqui, vocês não têm mentalidade fixa. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a mentalidade fixa se acostuma às coisas.
Então, eu tô aqui no meu dia, eu não vou acordar cedo não, a realidade é essa, o mundo é injusto e eu não vou fazer nada para mudar porque nada que fizer vai mudar. Essa é a mentalidade fixa. Vocês não, vocês estão aqui, 6:00 da manhã, acordando. Às vezes algumas coisas que eu falo, vocês pensam, cara, isso aqui não faz sentido pra mim, mas alguma coisa que ele vai falar faz sentido e tal. É mentalidade de crescimento. Alguma coisa deu errada, putz, eu vou melhorar, vou crescer, eu recebi um não, cara, eu recebi um não, mas eu vou melhorar, vou conseguir vender. A mentalidade fixa é receber um não, porque todo mundo dá não, porque esse produto não faz sentido, porque vender não faz sentido, porque não ganha dinheiro, e puf. Então assim, mentalidade de crescimento é o que vai te fazer crescer e aprender. É a mentalidade de não se conformar, crescer e aprender. Mentalidade fixa é a mentalidade de, cara, é isso mesmo, pronto, acabou. Essa galera, geralmente a galera é muito conformada e a galera que geralmente vem aqui e fala mal de mim. Porque eu inspiro as pessoas a tentarem mudar. Nem todo mundo vai conseguir, mas muitas pessoas vão e tem gente sempre falando que isso aqui não é possível. Então, mentalidade de crescimento, tá? Depois, quando você vai vender, não confunda característica com vantagem e benefício. Então pensa que você vai vender um airbag. Como que as pessoas vendem um airbag? Geralmente elas falam o seguinte, o airbag é uma sacola plástica que infla com batidas, tá? Então se eu chegar para cá, falar, cara, você gostaria de um airbag? Aí fala, ué, mas por quê? Eu falo, porque o airbag é uma sacola plástica que infla com batidas. Eu falo, não, nem a paute. Eu falo, tá, mas você gostaria de algo que te protege de batidas e danos? Opa, já melhorou. Eu falo, eu quero algo que me protege de batidas e danos. Tá, isso aqui é a vantagem. Mas qual que é o benefício? Vem do benefício, não vem das características. Qual que é o benefício? O benefício é eu chegar para ela e falar assim, cara, você e os seus filhos, eles sobreviveriam à batida, né? Eu, você, todo mundo tiver no carro, a gente sobreviveria a uma batida se a gente bater. Se você quer isso aqui no carro, vai falar. Desculpa de novo, galera. Então assim, venda o benefício, não a característica. Ok? Venda o benefício, não a característica. Então, por exemplo, quando eu estou falando do meu milhão, a mentoria, vocês podem ver que eu tomo um certo cuidado. Por quê? Porque eu falo muito da característica para vocês. Aí você pensa, mas Thiago, mas falar da característica não vende menos? Claro que vende menos. Mas se eu entrar na sua mente lá dentro, cara, eu posso sentir, enviesar e te influenciar de um jeito que eu não gostaria. Então eu prefiro ser mais conservador nas vendas. Tanto é que quando eu falo do meu milhão, eu falo, o do meu milhão é uma mentoria de 7 semanas, focadas nisso, as aulas são ao vivo e tal. Então veja que eu vou muito mais no técnico do que eu falar assim, o do meu milhão vai permitir que no futuro você não precise mais trabalhar, vai permitir que você possa ter tempo para levar seu filho na escola, né? Vai permitir que você possa fazer o que você quiser e você no cardápio não olhe para o preço e possa escolher o que você vai comer de acordo com os seus desejos. Vai te permitir ter segurança e bancar educação para sua família. Se alguém tiver um problema, você vai poder pagar a conta do hospital sem se preocupar. Então veja que eu não, geralmente, fico falando, tá, dos benefícios tanto assim da mentoria, porque eu prefiro falar um pouquinho mais das características. Eu quero que você entre muito... Cara, eu sou uma pessoa muito séria. Quem me conhece há mais tempo sabe disso, especialmente com o meu trabalho. E eu quero que as pessoas que entram na mentoria, elas entrem muito decididas. Tá? Elas entrem muito decididas. Tá? Eu quero que elas entrem de peito aberto, não se sintam enganadas, porque a transformação é real. Então eu prefiro fazer dessa forma. Tá? Por isso que eu até, enfim, prefiro não abusar disso igual muitas pessoas abusam. Tá? Mas, de novo, fica o convite para quem quiser participar. Cara, eu tenho um frame aqui, ó, que eu não vou passar para vocês agora por causa do tempo. Eu prometo passar amanhã de manhã, tá bom? Eu vou começar com isso daqui para que vocês possam ir para o dia, né? Eu sei que muitos de vocês vão trabalhar, tá bom? Então, a frase do dia, gente, é a seguinte. Gaste seu tempo economizando centavos e você nunca terá tempo de ganhar milhões. O foco da sua cabeça não tem que ser na merreca. Tem que ser no dinheiro grande. O dinheiro grande vem de agregar valor, de construir. É isso que enriquece. Eu não conheço ninguém que enriqueceu só cortando as migalhas. Tá bom? Vou postar a frase do dia. Quero que todo mundo vá lá, dê um soquinho e marque alguém que deveria ter participado. Se você não fizer hoje isso e você fez ao longo dos dias anteriores, saiba que isso aqui é um indício de que você está sendo indisciplinado e você não durou nem 10 dias de disciplina aqui com a gente. E se você não conseguiu durar 10 dias de disciplina no ambiente controlado, imagina no mundo real. Então, volta,
volta pro eixo e faz isso, tá bom? E a segunda coisa, ontem a gente abriu inscrições para a mentoria, a gente abriu às 7 horas da manhã, tá? Agora às 7 horas da manhã vai encerrar o desconto de R$1.000, então a mentoria sai por R$ 2.997 e com esse desconto ela fica por R$ 1.997 até às 7 horas da manhã, ou seja, até daqui a 2 minutos. Vou pedir para o meu time prolongar uns 15 minutinhos aqui só, para quem, por causa do tempo que a gente tem na live. É só você ir no link da minha bio, vai lá, faz a sua matrícula e começamos as nossas aulas ao vivo no sábado que vem, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um grande abraço e até amanhã, nossa 11ª live do desafio. Tchau!